Eu gostaria que você pudesse atentar nessa hora da noite à pregação da palavra, que será uma preparação para compreendermos e realmente louvarmos ao Senhor junto com o coral da nossa igreja com a cantata. Você já leu o texto da pregação? Se você fechou a sua Bíblia em Isaías, abra de novo, e eu quero o final. Gostaria de tentar expor a porção principal. Isaías 9, os 7 primeiros versos. Enquanto você de novo abre sua Bíblia, eu quero relembrar, e principalmente os irmãos que estavam aqui conosco, no culto vespertino do dia 15 de dezembro, eu já coloquei diante dos irmãos todo o contexto dessa profecia que é anunciada até pelo evangelista Mateus, no capítulo 1 do seu evangelho. Ele cita Isaías 7,14, e exatamente do capítulo 7 ao capítulo 9, há toda a explicação sobre o Emanuel, Deus conosco, sobre o menino que nasce de uma virgem, e portanto é declarado que ele é o nosso Messias, o Redentor. E a parte final dessa profecia envolve esse capítulo 9, e os irmãos já leram os 7 primeiros versos. Eu peço que você então deixe ele aberto, o texto, porque esses versos nós vamos ver de novo em cada parte. Nós estamos, e hoje vai ser a última mensagem, porque hoje estamos comemorando o Natal. Na verdade, estamos encerrando as comemorações de Natal. O próximo culto, Deus nos dando vida, vai ser já dia 29, e se Deus quiser estaremos respirando o novo ano. Aleluia! Mas se você estiver pronto para partir, amém, não tem problema, não é? Mas entre na fila, viu? Todo mundo quer partir, né? Todo mundo quer a glória eterna. Calma, chegará a sua hora, num momento que você não sabe, e Deus chama. E a gente tem visto isso recentemente nesse ano em nossa igreja, e nós precisamos, a partir dessa mensagem, aprender a não mais temer a morte, porque o nosso Redentor veio nos salvar de todo medo, de toda guerra, de toda limitação. Isaías 9, coloca os seus olhos, por favor, nos versos 1 a 7. Como eu disse, a série que termina hoje fala dos profetas que anunciam de Cristo. E Isaías é o profeta por demais usado por Deus para falar do Messias. Ele é chamado de profeta messiânico. E não esqueça que as suas profecias anunciando o nascimento do Messias não ficam apenas falando de 7 séculos à frente do seu tempo. Porque 7 séculos depois, Cristo nasceria, se tornaria um de nós. Mas também nessa mesma profecia de Isaías 9, você vai ouvir sobre o reino eterno, você vai ouvir sobre a plenitude da obra do Redentor. Isso significa, de maneira escatológica, de maneira a falar das coisas dos fins dos tempos para nós, a segunda vinda do Senhor, numa mesma profecia, a sua primeira e a sua segunda vinda. Então, por favor, se deleite, se alegre com essas palavras. E eu vou tentar me esforçar, amados, para que você, em nome de Jesus, em todos os nossos esforços aqui na igreja, com as cantatas, com os cultos natalinos, nós temos tentado mostrar que isso não é apenas mais um ritual da nossa cultura consumista da época atual. Nós não estamos aqui aproveitando um momento ou dando um entretenimento àqueles que vêm à igreja. Você vai ver a cantata. A cantata é um ponto importante, a cantata é um louvor que glorifica a Deus, mas o centro é aquele que nasceu, aquele que se limitou em figura humana. Se limitou do quê? De toda a sua glória. Na verdade, amados, o que nós vamos ver são as obras gloriosas do Rei Salvador. Aqui Isaías anuncia as suas obras, o que ele vai fazer. E não apenas fez para nós, porque somos daqueles que vieram depois do nascimento de Jesus, somos pós-Novo Testamento, mas existe algo que ainda é futuro para nós. A segunda vinda do Senhor
e ele vai voltar, e todo olho vai vê-lo, e você vai contemplar a ele. Ué, mas e se eu tiver partido? Bom, você vai ressuscitar primeiro, você que é de Cristo. Mas não tem problema, se você que não é de Cristo, você vai ressuscitar também, porém para a condenação final. E isso eu não estou brincando. Muitas vezes eu sinto falta de um evangelho completo. Lembram aquela frase? Quantas vezes eu já repeti? Pela milionésima vez, nós só compreendemos as boas notícias do evangelho quando entendemos as más notícias. E as más notícias é que tudo isso veio para a honra e glória do Senhor por conta do pecado. O pecado que ofende o nosso Deus santo, justo e bom. O pecado que nós não conseguimos esconder, que faz parte do nosso DNA, da nossa existência. É por isso que você, quando leu comigo, você viu a descrição não apenas daquela época terrível, onde o povo do Senhor, de Judá, na liderança de Acás, não queria a ajuda de Deus, desprezou a salvação que veio do Senhor e quis fazer uma aliança com os assírios, lembra? Enquanto que o rei de Israel, do reino do norte, junto com os sírios, iriam querer destruir, vieram com tudo sobre Judá. E Acabe não aceitou a salvação que veio do Senhor. Como estava a terra? Dê uma olhada rápida no capítulo 8, no seu final. Verso 21 e 22, passarão pela terra duramente oprimidos e famintos, e será que quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão a seu rei, ao seu Deus, olhando para cima? Como é que estará a terra? Como ficou e como vemos a terra hoje? Leia o verso 22, por favor. Você percebeu a clareza da tradução? Você consegue ver angústias no mundo hoje? Escuridão? Você consegue perceber sombras de ansiedade? Você consegue perceber que o mundo, como as pessoas buscam sentido para essa vida, é como se elas estivessem envolvidas em densas trevas? Me vem à mente Paulo relembrando em Romanos 3 o que o Antigo Testamento dizia: não há justo nenhum sequer, não há quem busque a Deus, não há quem entenda, todos se perderam, a uma se fizeram inúteis. A coisa muda de figura. Eu gosto de chamar esta palavrinha de 3 letras de algo profético mesmo. Qual é a primeira palavra que aparece no verso 1 de Isaías 9? Mas. Ao contrário, todavia, contudo, no entanto, diferente do que está acontecendo, mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Preste atenção, queridos, a primeira obra gloriosa do Rei Salvador, do Rei Redentor, a primeira obra gloriosa é que Ele vai trazer luz nas trevas. Sim, Ele brilha sobre nós, sim, Ele manifestou o seu amor, Ele clareia todos os cantos escondidos da nossa alma e do mundo. Veja que o verso 1 continua: Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon, a terra de Naftali, e não importa se você fala Naftali ou Naftali, ninguém tem que conhecer hebraico, entendeu? Pode ler Naftali, estaria tudo bem, não confunda com Naftalina, por favor. É apenas uma cidade do passado. Mas nos últimos tornará glorioso, preste atenção agora, o caminho do mar, além do Jordão, qual é o nome que vem? A Galileia sempre foi dos judeus, parte da Palestina. Mas essa Galileia é Galileia dos gentios. A luz vem brilhar. A primeira obra gloriosa do Cristo maravilhoso é que Ele veio brilhar como luz nas trevas daqueles que nem haviam conhecido o Redentor.
gentios. E aqui não é pessoa cheia de gentileza, não. O judeu sabia muito bem quando classificava alguém como gentil. Era um pecador, era alguém desprezado. Quem são essas pessoas? Nós. Aleluia! Você sabe qual é a qualificação para você ser salvo? Você ser um pecador. Se você se sente muito bom, que pena, a salvação não é para você. A condenação é, a salvação não. A salvação é para aqueles que sabem, eu sou falho, eu sou limitado, eu estou distante de Deus, eu não consigo amá-lo como Ele merece, eu preciso de salvação. Mas para a pessoa entender isso, ela precisa de luz. Essa é a primeira obra. Está no verso 1 que eu acabei de ler, mas veja, a continuidade está no verso 2. Essa obra de luz nas trevas, o que diz o texto no verso 2, por favor? Bom, se você viu a ligação que eu fiz do final do capítulo 8 com esses 2 versos, isso explica por que não continuará a escuridão, onde de fato as trevas eram absolutas. Esse anúncio de que a luz já surgiu para esse povo, não a produziram eles mesmos. Eles não são responsáveis por isso. A gente não produz luz para nós. Como enganosamente, até hoje a nossa sociedade pensa que somos poderosos. O ser humano incrível, o ser humano jaz em trevas. Onde estiverem, tateando lá nas trevas, assentados na terra da sombra da morte, de repente, é o que o texto está dizendo, eles vão perceber lampejos de luz. E sabe o que é interessante? Por toda a Bíblia, a presença de Deus é equiparada à luz. E é claro que eu sempre tenho uma lista de textos para provar. Eu não vou falar eles agora para você, mas são muitos. Todas as vezes que você lê luz na Escritura, é Deus ali. Aqui não é diferente. O povo que andava em trevas viu grande luz. Também aqui existe luz para essas pessoas. Por quê? Os seus pecados, a sua rebelião, não são suficientes para impedir Deus de se manifestar para eles. Aliás, eles não poderiam continuar a escolher o pecado e ter a luz ao mesmo tempo. Nada poderia impedir a luz de Deus de brilhar, e como ela de fato brilha em Jesus, essas pessoas saem das trevas. O nome disso é conversão, o nome disso é justificação, o nome disso é salvação. Você tem que ser outra criatura. Você não é mais dessa terra. Você sabe muito bem que o seu lar não é aqui. Você não precisa mais ficar pensando, se os meus planos, se os meus desejos, se a minha vontade não acontecer. Fique em paz. Porque a vontade do bendito Senhor sempre é maravilhosa. Como são as 3 palavras? A vontade do Senhor sempre é boa, agradável e perfeito. Eu gosto de deixar o perfeito no final. Sabe por quê, reverendo? Porque aí não tem discussão. Porque a minha vontade pode ser boa, como a de Deus. A minha vontade pode ser agradável, como a de Deus. Mas quando chega na última palavra, todo mundo se cala. A sua vontade é perfeita? Nunca. Aleluia! Porque a vontade dele é melhor. Luz nas trevas é a primeira obra gloriosa do Rei Salvador. Qual é a primeira obra gloriosa? Isso, que bom que todos estão prestando atenção. Luz nas trevas. Repete. Luz nas trevas. Você está com pressa para ouvir a cantata? Então me ajuda. Qual é a primeira? Luz nas trevas. Isso, bem rápido, a uma só voz, bem lindo. Luz nas trevas. Luz nas trevas. Isso, leia o verso 3 agora. O que o verso 3 nos relembra? Você tem a segunda obra gloriosa do Rei Salvador, é alegria. Alegria. Você pode ficar alegre num culto ao Senhor e continuar reverente, sabia? Existem umas alegrias aí que eu não consigo explicar, que deixam uma bagunça o culto. Não, você pode ficar alegre. Você pode falar o que você aprendeu. Você pode dizer aleluia no momento certo, glória a Deus no momento certo.
Você pode dizer, eu sou feliz porque eu estou entendendo o que esse texto do verso 3 está dizendo, que Deus se revela por meio do seu Messias, e a alegria arrebata o povo, a alegria da abundância, em vez de despovoação e domicílios vazios. O capítulo 7 de Isaías fala isso. A nação cresce e se expande, e Isaías vai falar isso no capítulo 49. Em vez de colheita minguada, lá do capítulo 5 de Isaías, ela é agora uma colheita abundante, capítulo 35 de Isaías. Em vez de serem despojados, capítulo 8, verso 1, dividirão os despojos, é repetido isso no capítulo 33 de Isaías. Alegria, o que aqui se trata é de todos os temores elementares do povo. Quais são os seus temores? Você teme o futuro? Você teme o resultado dos exames que você precisa fazer? Você teme se você não vai ter dinheiro em 2025? Então deixa eu falar o que a Bíblia diz, isso é por fé, ok? Se Deus não te der fé, você vai sair daqui frustrado hoje. Fé é a certeza das coisas que você não vê, mas espera. E olha a alegria, ele tira os temores do povo, e o profeta diz que em vez de temor haverá alegria, mas é importante ver que a fonte real de alegria é o Senhor. Olha o que vocês leram. O Senhor multiplicou o número desse povo. O Senhor alegrou esse povo. Alegram-se eles diante de ti. E é maravilhoso saber que o mais importante é ver isso. O Senhor é a sua alegria. Cristo é a sua alegria. Por que é Natal? Porque eu vou ganhar presente? E se você não ganhar nada? Eu gosto de pensar nos menininhos e menininhas, que ainda ficam olhando a árvore de Natal. Será que vai pintar um presente? Essa frase não é minha, é do famoso pastor John Piper, mas ele acertou quando, uma década atrás, ou um pouco mais, ele disse assim: sabe qual é a diferença do Papai Noel para o Papai do Céu? O Papai Noel só presenteia as crianças boazinhas e educadinhas. Esse é o Papai Noel, miserável. O Papai do Céu vem presentear com salvação os pecadores, os infelizes, os desobedientes. Durma com um barulho desse. Tu ainda quer o Papai Noel? Porque ninguém é bom nessa terra, diz a Escritura. É por isso que a alegria é no Senhor. Vamos à terceira obra gloriosa. Você já sabe a primeira, não é? A primeira é luz nas trevas. A segunda, alegria. Qual é a terceira obra? Verso de número 4, leiam por favor. Sabe o que é incrível? Quebrar, julgo, quebrar a vara do opressor é libertação. Agora se explica a causa imediata daquela alegria anterior. Regozijem-se porque o Senhor os libertou. Irmãos, ser de Cristo é ser livre. É ser livre de qualquer acusação desse mundo ou de Satanás, ou acusador e inimigo. É ser livre das pessoas, por exemplo. Você fica chateado quando pessoas falam mal de você? Você fica? Mas você não tem honra nenhuma, você merece o inferno. Mas Cristo te salvou e te libertou disso. E aí, falem bem, falem mal, falem de mim, não tem problema. Você ainda fica preocupado em qual é a imagem que eu estou passando? Você está vendo que eu pus uma gravata cheia de listras numa camisa com uma cor só? É para ver se você fica olhando aqui, presta atenção, não para eu aparecer no modelito. Aliás, esse terno está apertado para mim, eu engordei. Ai, pastor, você acha que eu estou preocupado com a minha imagem? Estou preocupado em ser fiel à palavra. Ele libertou você das desgraças terríveis que corrompem sua mente, que te dão ansiedade, depressão, luto e tudo aquilo que é desesperançoso. Isso é salvação. Na verdade é isso. Diante do contexto que Isaías aqui tem em mente,
O livramento é final e é total, sim. Ele vem nos libertar da verdadeira escravidão do pecado, que realmente nos separa do santo Deus, mas também da opressão física real, isso, dos desencontros entre nós, a ausência do shalom. Shalom são relacionamentos harmoniosos, primeiro com Deus e depois com seu próximo. A ausência de shalom entre os seres humanos demonstra a ausência de shalom entre Deus e o seu povo e as pessoas, por causa do pecado. Sem shalom entre as pessoas, a liberdade não pode subsistir. Então não adianta dizer, fomos libertos do pecado. Então você também foi liberto das divisões, das quebras, das dificuldades entre você e o outro. Ai, mas sempre tem uma pessoa difícil. É uma oportunidade para você amar, perdoar, ter misericórdia e andar quantas milhas? Alguém te obrigou uma, disse Jesus, vai com ele? 2. Eu não sei se Cristo Jesus colocou em prática do jeito que aquela nova série que vocês são fãs, o The Chosen, está mostrando, mas lembra dessa cena? Eu não sei qual é a temporada, que tem um grupo militar, de soldados romanos, eu esqueci agora a escala que tem lá o nome deles, se eram pretorianos ou não, e eles estão andando, e havia uma regra, não sei, diz a série, eu não li isso na Bíblia, que olha, judeu tem que carregar durante 1 milha os armamentos daqueles soldados, e naquela cena, criativa ou não, não importa, está lá Jesus com seus discípulos, e vem aquela guarda e diz, ô judeu, carrega meu armamento. E Jesus então é colocado, segundo a série, por favor, eu só estou usando a ilustração, põe lá o capacete de soldado, aquelas mochilas pesadas e eles vão. A lei dizia, segundo eles, só andar 1 milha. Aí dá 1 milha, aí o soldado grita lá, tá bom, seus fracotes, pode deixar aí que a gente leva aqui o nosso pelotão, o nosso quartel está perto. Jesus não para e continua. Aí o chefe daquela guarda, pode parar, já mandei. Não o Jesus do The Chosen diz assim, não existe nenhuma lei para que me proíba ajudar você 2 milhas. E segundo essa ilustração, ele quis, aquele Jesus do The Chosen, mostrar o ensino bíblico, que a gente sabe que essa parte é bíblica. Se alguém te obriga a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá todo o que te pede, em outras palavras, nada desse mundo está prendendo você, você foi liberto. Qual é o ensino que Cristo colocou? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amados, o Messias muda o jugo do pecado a fim de mudar o jugo da opressão. A igreja esquece muitas vezes disso. Não é só libertação do pecado, é libertação de não termos mais problemas entre nós. Não deveria ser assim. 4ª obra gloriosa. Você consegue aí repetir? 1ª é luz nas trevas. 2ª, alegria. 3ª, libertação. Veja o verso de número 5. O que diz o texto? Porque talvez você ache meio obscuro, que obra é essa que o glorioso Rei Salvador fará? Na verdade, esse texto, esse verso nos dá certeza, ele abolirá as guerras. Guerras em microproporção, guerras íntimas, você com o seu coração, você com as suas lutas, guerras um pouco maiores, você com o próximo, guerras maiores ainda, nações, e quantas guerras, até hoje, nós temos visto as pessoas adentrarem, almas se perderem. Ele abolirá as guerras.
Como é que o Senhor vai pôr fim naquela opressão do verso 4? Pondo fim à desavença sobre a qual repousa essa opressão. Deus não suplanta a opressão com uma opressão maior. Foi isso que os judeus não entenderam. Ele não ia ser um rei guerreiro para cortar a cabeça dos romanos. Não. Um reino maior, total, completo, envolveria o universo, envolveria muitas almas daquele tempo e de todos os tempos, até quando ele voltasse para estabelecer o seu reino eterno. Ele iria abolir todas as guerras, e tudo isso aponta para quem? Para o Emanuel. O menino nascido de uma virgem demonstraria que Deus está conosco. Foi assim que Isaías iniciou essa parte lá no capítulo 7. Você entendeu essas 4 obras? A primeira obra do Rei Salvador, luz nas trevas. A segunda, a alegria. A terceira, a libertação. A quarta, ele abolirá as guerras. Meus irmãos, por que todas essas obras iriam acontecer? Todas elas são reais. A partir do momento que o Cristo veio, elas estão acontecendo, elas são verdadeiras por conta de quem é o Rei Salvador, por conta de quem é o Messias resgatador. Quem ele é? Versículo de número 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será, qual é o primeiro nome? E isso, é os dois juntos. Maravilhoso conselheiro, ou um conselheiro que é uma maravilha. É aquele Senhor único, que tem a sabedoria plena, sabedoria perfeita para governar com justiça. Na sua vinda, ele vai ministrar maravilhosos conselhos, e nós temos isso nos evangelhos, conselhos infalíveis, tanto na sua profundidade como na sua sabedoria, pois é a verdadeira sabedoria que sabe que na fraqueza que está a força, na rendição está a vitória, e na morte é que está a vida. Não foi isso que ele ensinou? Quem perder a sua vida vai encontrá-la. Quem largar essa sua vida por minha causa, esse encontrará a vida eterna. Quem busca em primeiro lugar o meu reino e minha justiça, todas as outras coisas serão acrescentadas. Ele ensinou isso, porque é um maravilhoso conselheiro. Qual é o segundo nome no verso 6 do nosso Redentor Salvador? Então ele tem o poder para executar os seus planos sábios, todo o poder. Não algum poder, todo o poder. E não esqueça, Satanás tem poder. Não brinca com ele não. A Bíblia ordena o crente resistir ao diabo. E o diabo? Então pronto. Mas quem é o Deus forte? Quem tem todo o poder e capacidade de executar todo o seu projeto eterno para a sua única glória? É Deus. Esse rei terá sobre si o genuíno poder de Deus. Ele é Deus, é Jesus. Poder tão imenso que pode absorver todo o mal. Poder tão imenso, tão grandioso, que pode ser lançado nele todo o pecado, até que nada seja deixado para lançar. E ele absorveu a nossa culpa. Sabe por que você pode ser livre dos seus hábitos escravizadores, que antigamente chamávamos de vício? Sabe por que você pode ser verdadeiramente livre daquelas questões que sempre escravizam você para longe de Deus? E aqui coloca tudo o que você possa imaginar. Porque Ele tem poder, e fez isso, absorvendo o nosso pecado. Ele também é Pai da eternidade. Significa que Ele é eterno porque é Deus. Ele fez todas as coisas surgirem porque Ele é o verbo divino, o Logos, a palavra originadora. Por isso Ele é chamado de Pai, como originador, e portanto concede a eternidade a quem Ele salva. E por fim Ele é chamado de Príncipe da Paz. Veja que rei incrível é o seu rei, o Cristo bendito. Ele é um rei pacífico. Ele é um rei que vem em paz e que estabelece a paz, não por meio de repreensão brutal de toda a rebelião, mas por meio de uma transparente vulnerabilidade.
que faz sem sentido a rebelião. Para que rebelião? Ele resolve. Seja como for, amados, por intermédio dele virá a reconciliação entre Deus e o homem, que então tornará possível a reconciliação entre os seres humanos. Qual é a última coisa que caracteriza esse rei? A última coisa é o seu governo. E aqui nós estamos falando da segunda vinda de Cristo. Verso 7 nos diz, terminando: para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar, mediante juízo e justiça, desde agora e para sempre. Qual é a característica? Governo. Seu governo sempre crescerá, não haverá fim, a paz será eterna. E uma vez mais, toma-se, e Isaías torna evidente aquilo que ele tem em mente nessa sua visão do futuro. Essa pessoa não será um rei entre os reis de Israel, ao contrário, será um rei final, um rei definitivo, um rei que porá fim a todos os demais reis e líderes do planeta. Daí o profeta visualizar a monarquia davídica real, não só para aquele Israel, etnia, nação, mas aquele que vai sentar para sempre no trono. Aquele que você, quando ele vier, vai dobrar o seu joelho e todo olho vai vê-lo. É aquele que na eternidade o abraçaremos e com perfeição o serviremos. É incrível, queridos, que esse Deus precioso diz que isso vai acontecer, porque a última frase do verso 7 é aquela que eu pedi para vocês lerem com atenção. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso, concretizará isso. Essa é a certeza. A certeza não está sendo baseada no teu poder, ou na fidelidade de uma igreja. É a certeza de que tudo isso será concretizado por causa do amoroso envolvimento de Deus com o seu povo. Você viu a palavra zelo? Zelo e ciúmes são dois lados do mesmo conceito, sabia? Ambos evidenciam um tipo de preocupação por alguém que deseja um lugar exclusivo no coração de uma pessoa. Isaías sabia que Deus amava, desejava intensamente o seu povo. Ele não podia adotar uma atitude então fingida em relação ao seu povo, desinteressada para com eles. Sendo assim, o profeta estava confiante de que Deus não reagiria casualmente em face da escravidão que seria o resultado da mudança deles, de um falso amante para outro. Não. Ao contrário, ele não descansaria até que no poder da sua santidade ele restaurasse o seu povo, a sua comunhão, e lhes desse aquele tipo de governo que lhes permitiria encontrar-se com ele para sempre. E o que é isso? Isso é a eternidade. Isso vai acontecer. E você vai ver isso. E você vai estar lá para viver isso. Sabe o que é maravilhoso? Talvez você esqueça esse sermão e até depois a cantata, mesmo que fique gravada na internet. Mas quando o Redentor voltar, você vai chamá-lo de rei. Você se dobrará a ele. E a nossa alegria será completa. Louvado o nome do Senhor. E assim, queridos, estamos preparados para adorar através da cantata de Natal, do coral Hipos, que nós louvemos, sabendo que o que será cantado é real e verdadeiro pelas palavras que ouvimos. Que Deus nos abençoe. Feche os seus olhos, vamos orar enquanto o coral se prepara para vir. Nós vamos pedir que Deus continue a nos abençoar agora na mensagem cantada. Senhor, aplica essa tua palavra de maneira excepcional, como a ouvimos na nossa mente e coração, e aplica os louvores que ouviremos agora também, para sermos conduzidos
a ver as obras gloriosas deste Rei bendito. Em nome dele, de Jesus, é que clamamos assim. Amém.